Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Estamos já na presença de Deus no início deste culto. E eu convido cada irmão, cada irmã a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo de número 17, a partir do versículo 7. Amém. Jeremias 17, versículo 7, que diz assim: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Que você possa colocar o seu coração diante de Deus neste momento. No final do texto diz que enganoso é o coração do ser humano. Só Deus que pode entendê-lo e compreendê-lo. Que você possa colocar o seu coração diante de Deus e pedir para que Ele venha entrar. Nós iremos cantar agora e entoar um louvor que diz isso. Entra, tudo aqui é teu. A casa está pronta. Estamos esperando para te encontrar. Os nossos corações têm que estar abertos para o encontro verdadeiro com Cristo. Amém? Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem,
Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Pai, nós nos colocamos, Deus, à sua disposição, Pai. Colocamos nossos corações diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha de encontro ao nosso ser, Deus, aquilo que nós estamos sentindo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Faça fluir, Pai, sobre nós o Teu Espírito, Deus. Faça fluir sobre nós, Pai, toda a Sua palavra viva e eficaz, Deus. Faça fluir, Pai, todas as promessas que o Senhor tem derramado sobre nós, Deus. Por isso, neste momento, Pai, queremos, Pai, sentir, Pai, o Teu envolvimento, Pai, o Teu envolver sobre nós, Deus. Tudo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós, Pai, que nós possamos estar realmente aptos, Pai, a receber isso, Deus. E declarar, Pai, que Hosana nas alturas e não há outra além de Ti, não há outra além de Ti, não há outra além de Ti. Só Tu és santo, só Tu és santo, Deus, só Tu és santo, Deus, só Tu és santo. Glória a Deus, vamos agradecer ao nosso Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Vamos ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós, por Ele ser quem Ele é. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, pertencemos a um Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh.
não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, pertencemos a Ti, Senhor, um Deus maravilhoso, Pai. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos livrado, Senhor, por todas as situações, ó Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Glória a Deus. Amém. Será que nós conseguimos realmente colocar tudo nas mãos do Senhor? Realmente deixar Ele controlar nosso coração, a nossa casa, deixar que Ele faça morada? Porque tudo que nós fazemos, nós existimos para Ele, por Ele, amém? É tudo sobre Ele, então a nossa vida é para Ele. Será que nós temos dado tanto tempo a Ele como deveríamos? Que nós possamos pensar nisso nessa noite e entregar realmente as nossas vidas e fazer das nossas vidas morada do Senhor, amém? A porta da casa é mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir num monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir num monte
que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Será que nós conseguimos, em meio à tempestade, em meio a chuvas fortes, não desistir do Senhor e buscar até encontrá-lo? Pois é isso que nós devemos fazer em meio a dificuldades, em meio a situações difíceis. Apesar da gente achar que Ele não está lá, Ele está lá. Mas nós precisamos buscar com fervor, com desespero, igual essa música nos mostra. Precisamos ter esse anseio, esse desejo por Cristo. Precisamos subir nesse monte até encontrar o Senhor. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Oh Jesus, queremos estar mais perto de Ti, Senhor, da Tua face, da Tua glória, Senhor. Quebra, Senhor, todo o medo, Senhor, que existe dentro de nós, ó Pai, ao nosso redor, ó Senhor. Repreendemos todas as coisas ruins, Senhor, que querem nos atingir, ó Pai. O Senhor está acima de tudo, acima de todos, ó Pai. Oh Senhor, nos enche, Senhor, com essa fé, Senhor, com essa inspiração, Senhor, com a Tua glória, Senhor, para que possamos mostrar aos outros, Senhor, o que o Senhor é, ó Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua glória, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, Senhor. O Senhor tem o controle de tudo, Jesus. Sobre as tempestades, Senhor, porque nós sabemos que aqui temos aflições, ó Pai, mas o Senhor é sobre tudo, sobre todos, ó Pai. Aleluia, Deus, nós Te entregamos, Senhor. É tudo sobre Você, Senhor. A nossa vida é para Ti, Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Graças a paz, irmãos e irmãs, que o Deus da bondade, Deus da misericórdia, o nosso grande Deus, possa estar na tua vida, na minha vida, nos instruindo, nos capacitando nesse momento, quando vamos abrir a palavra do Senhor, para ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. A minha saudação a todos, irmãos, todas as irmãs dos seus lares, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que o Senhor possa estar presente aí, resolvendo as suas questões, dando a vocês o fortalecimento para a caminhada de cada um, de cada uma.
Irmãos e irmãs, nós comemoramos, ou foi comemorado no último dia 31, o dia da Reforma Protestante, onde Lutero, a partir da palavra de Deus, descobriu que algo deveria ser feito, algo deveria ser corrigido na caminhada do povo de Deus. Então ele, a partir das Escrituras, escreveu algumas teses e foi então implantada, declarada a Reforma Protestante. Essa reforma não foi apenas com Lutero, teve participações de vários irmãos em vários países, mas Lutero recebeu esse título do reformador. E nós vemos que outros homens foram importantes também nessa caminhada. Isso também quer dizer, irmãos e irmãs, que a nossa caminhada como cristãos, como anunciadores do reino de Deus, como reformadores da nação, como implantadores do reino, não é um, não é dois, mas é todos juntos. E eu gostaria de falar justamente isso com você, sobre essa questão da comunidade, da vida comunitária, da vida em comunhão. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos no começo, depois vamos pular alguns e ler um pouquinho mais para frente. Amém, irmãos, irmãs? Palavra do Senhor. Romanos 12, do versículo 1 em diante. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus sugeriu a cada um. Amém? Vamos continuar lendo. Agora no versículo de número 9. Amém? Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não os deixes vencer pelo mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia, amém. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, ela é bem clara e ela deixa para nós uma receita de caminhada como filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, o texto começa falando que a situação do mundo, a situação do século não está boa.
Então ele fala que nós devemos nos apresentar diante do Senhor para desenvolver uma proposta de transformação desse mundo. Do jeito que o mundo está, nós temos duas opções: ou se conformar com tudo, ou nós fazermos algo para melhorar. E a proposta de Deus para mim e para você é que nós possamos nos apresentar. É muito interessante quando a gente fala de se apresentar. Temos vários exemplos. Muitas vezes nós usamos a questão do jovem, quando vai se alistar, que tem que ir até lá o quartel para fazer a sua declaração, e de lá ele vai saber se ele vai servir ou não, mas ele tem que se apresentar. Ele não sabe realmente o que espera, se ele vai ser aprovado, se ele vai ser um daqueles jovens que vai ter uma caminhada, mas ele tem que se apresentar lá no exército. Ele tem lá para ele conseguir a sua carteira de reservista, para que ele tem que fazer o seu alistamento militar. Muitos jovens hoje, nós estamos vivendo a experiência, muitos jovens futebolistas estão se apresentando novos. Eu estava comentando hoje com o Natão, um jovem do time do Santos de 15 anos, se apresentou no time principal para jogar. Então fazem toda aquela, aquele comentário, toda aquela mídia para ele, de um jovem de 15 anos que está se apresentando para jogar futebol no meio dos grandes. E na nossa caminhada também, nós também temos que nos apresentar. Quando você presta um concurso para trabalhar em algum órgão, você é chamado. Quando você é chamado, você tem que se apresentar. Você tem que ir até lá, levar os seus documentos, levar as suas coisas, para dizer que está pronto para desenvolver aquele trabalho. Irmãos e irmãs, a nossa caminhada como filhos e filhas de Deus não é diferente. O Senhor nos chama para nos apresentar. E quando nós somos chamados para nos apresentar, nós temos que levar aquilo que nós temos, a nossa história, os nossos documentos, a nossa vida, para apresentar diante de Deus. E quando você vai se apresentar no exército, você vai levar o seu documento, você vai levar o seu histórico. Se você vai num trabalho, você vai apresentar o seu histórico escolar, alguma coisa. E diante do Senhor também nós chegamos diante do Senhor com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa situação, mas não podemos deixar de nos apresentar. Volto a ler o versículo 1 que diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ler outras versões, fala que devemos nos apresentar com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Da mesma forma que eu falei desses exemplos, dessas pessoas que se apresentam, todos estavam vivos. Uma pessoa que faleceu, ele está descartado, ele não tem necessidade de se apresentar, só levaram o atestado de óbito dizendo que está falecido, não precisa se apresentar. Da mesma maneira, você diante do Senhor, você é chamado a se apresentar vivo diante do Senhor. O Senhor quer ver se você está em forma, da mesma maneira que esses jovens que se alistam são analisados da sua condição, da condição da sua família. O Senhor quer ver de que forma você se apresenta diante dele. Se você está vivo, quais são os problemas que você traz dos seus lares, do seu lar, quais os problemas que você traz do seu trabalho, quais os problemas que você traz da sua igreja. Mas o Senhor fala: eu quero que você se apresente num sacrifício vivo. Aquilo que tem de você, mesmo você com as suas dificuldades, mesmo você talvez com enfermidades, mesmo com questões a ser resolvidas, o Senhor pede que você se apresente, porque você ainda respira e você ainda está vivo, e você deve se apresentar diante do Senhor.
A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, faça essa experiência agora. Respira, você está vivo. E o Senhor pede que você se apresente com o seu sacrifício vivo, santo. Como irmãos e irmãs, vamos apresentar com esse sacrifício santo. Vivos nós estamos, mas a santificação, irmãos e irmãs, ele vem de uma busca, de uma entrega e de um abrir mão de muitas coisas do mundo. E como que eu vou me tornar santo para me apresentar diante do Senhor? A palavra do Senhor está dizendo: não vos conformeis com esse mundo. E a coisa mais fácil que nós temos hoje no mundo é de não se conformar. Tem um ditado de alguém, algumas pessoas dizem: a governo eu sou contra. Então eu já não me conformo com nada que acontece. Não me conformo com o governo, não me conformo com a estrutura da igreja. Os jovens falam que não se conforma de como seus pais querem lidar com eles. Os pais já não se conformam com os filhos. E nós vivemos uma vida de não se conformar. E nós não gostamos do que nós vemos. Mas a palavra aqui, não se conformar, ela tem um outro sentido. É importante nós estarmos questionando. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. Mas a palavra aqui está falando de você não tomar a forma, não entrar com a mesma forma deste mundo. Se você olha por esse mundo e vê tudo errado, se olha para as coisas, está tudo errado, você não pode se acomodar, não pode se conformar, não pode achar que tudo aquilo deve ser assim, não tem como mudar e continuar e se envolver dessa forma nesse mundo. O Senhor nos chama para não tomarmos a forma daquilo que nós sabemos que é errado. Martinho Lutero, ele não se conformou. Ele tinha suas regalias de sacerdote, poderia estar lá usando o seu púlpito, cumprindo a sua missão ali como pregador. Mas ele lia a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. E você é convidado a meditar mais na palavra do Senhor. Ele percebia que não batia aquilo que ele estava lendo com aquilo que ele estava vivendo. E se nós estamos numa caminhada, irmãos e irmãs, estamos percebendo que aquilo que nós pregamos, que nós ouvimos do Evangelho, não bate com aquilo que os evangélicos estão fazendo, nós não podemos nos conformar. Eu estava vendo uma reportagem hoje de uma moça, vou confessar para os irmãos que não a conhecia, mas deve ser uma pessoa famosa, uma artista, alguma coisa, que ela se converteu a uma igreja e caminhou, se não me engano, uns 10 anos nessa igreja. E agora ela saiu, resolveu voltar à vida anterior, dizendo que ela estava vendo mais coisas erradas na igreja do que na sua vida anterior, onde ela inclui que vivia até na prostituição. E ela falava que ela era tão menos perseguida na época do que agora. É lamentável, irmãos e irmãs, quando a gente vê que o Evangelho tomou tantos direcionamentos, que nós começamos a olhar no Evangelho e ficamos nessa dúvida se o Evangelho é tão ruim quanto o mundo. Se o Evangelho está tomando a forma do mundo, se o Evangelho está se adequando ao mundo para que outras pessoas cheguem até o Evangelho, para que aceitem na caminhada, se tornarem evangélicos, será que nós estamos facilitando, estamos colocando o Evangelho tão fácil dessa maneira, que o Evangelho começa a ser igual ao mundo? E a palavra fala: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a palavra de Deus. Devemos renovar o nosso entendimento. Qual a proposta de Deus para a minha vida como cristão? Qual é a proposta de Deus para a tua vida como cristão, como cristã? Não vos conformeis. Mas, irmãos e irmãs, quando a gente fala do reformador que realmente mudou o mundo, e nós vamos seguindo na história, o nosso fundador John Wesley diz que ele transformou a Inglaterra, e não é ele que diz, a história diz que ele transformou a Inglaterra, não apenas a igreja, desenvolveu essa revolução dentro da igreja, e a Inglaterra já não foi a mesma. Até na sua economia houve melhora em todos os setores, a partir de um homem que não se conformou com aquele século, que não se conformou com a situação daquele mundo. Mas ele não chegou lá no governo levando uma bandeira e querendo mudar as coisas. Não, ele cumpriu a palavra do Senhor que diz em Romanos: mas transformai-vos. Não é para transformai-os, porque nós não temos condição de chegar no governo e outras pessoas e transformar a mente deles com os nossos discursos, mas nós temos que nos transformar e nos colocar diante do Senhor para que o Senhor os transforme. Temos que buscar essa transformação de vida. E a partir do meu testemunho, como o testemunho de Lutero converteu muitas pessoas, como o testemunho de Wesley trouxe seguidores para a caminhada, o meu testemunho, a minha vida transformada, tem que trazer pessoas para o reino de Deus, para a caminhada de Deus, para o exército de Deus. O Senhor, Ele tem essa proposta de ter um povo. E o Senhor caminhou sempre, Ele elegeu um povo, que foi o povo judeu, e com o povo judeu Ele levava as instruções e queria que esse povo fosse um modelo de vida para toda a humanidade. Mas a história diz que esse povo judeu não aceitou, não acatou, não reconheceu o Senhor Jesus. Daí o Senhor Jesus foi abrindo esse leque e foi abrindo e dando condições para que outros povos fizessem parte desse povo. Então, irmãos e irmãs, existe uma proposta de reino de Deus. E esse reino de Deus, quando Jesus estava sendo interrogado, perguntou para ele: realmente você é um rei? Você é o rei dos judeus? Ele falou: eu sou o rei, sim. Mas o meu reino não é comida, não é bebida, não é estrutura, não são palácios. O meu reino é de paz, de justiça, de amor. Irmãos e irmãs, a igreja não pode perder esse sentimento de paz, de justiça e de amor. Nós vemos dificuldades da igreja, entre irmãos, de repente uma igreja nem tão grande, e de viver essa dificuldade, de viver esse amor. E por isso que eu li a partir do 9, porque ele nos orienta como nós devemos viver essa vida comunitária. Nós estamos celebrando hoje a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor nós falamos muito em comunhão. Mais do que a comunhão, nós falamos de Cristo, e falamos que o pão é o corpo de Cristo, e que Cristo, Ele tem a sua igreja como o seu corpo, que quer que nós vivamos em unidade, em amor. E o texto cita, onde eu não li, sobre os membros. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu, irmãos e irmãs, eu estava lendo a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que tem as anotações de Wesley, tem uma Bíblia que tem anotações de Lutero.
E os dois falam uma coisa importante, irmãos e irmãs. A vida é feita de pessoas, a comunidade é feita de pessoas. E essas pessoas não têm que pensar exatamente igual. Nós não temos que pensar, temos o mesmo pensamento, gostar da mesma cor, do mesmo carro. Mas, irmãos e irmãs, nós temos que deixar Deus nos dar um ideal, nos dar um sentido comum. Nós podemos pensar diferente. E a história de Paulo, o texto que não desse texto, mas da caminhada em Romanos cita, eu estava na escola dominical de domingo, nós falamos sobre os amigos de Paulo, e cita lá no capítulo de número 16, uma lista de pessoas que acolheram Paulo na sua caminhada missionária. E cita também 2 que deixaram a fé, que saíram, desistiram de caminhar com Paulo, desistiram de caminhar com a igreja. Foram 2 ou 3, mas ele cita uma lista muito grande daqueles que continuaram com ele. E na história de Paulo fala também de importantes discípulos que tiveram divergências no diálogo com Paulo, acabaram tomando rumos diferentes na missão, foram para um lado, outro para o outro, por pensamentos diferentes, mas os dois tinham o mesmo alvo. Os dois tinham uma proposta, tinham uma ordem de Deus, que é de anunciar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, minha irmã, quando nós compreendermos isto, vai ser mais fácil você ser membro de uma igreja. Aí você não vai fazer como essa moça, sair e pôr de repente um desacordo, desentendimento com um líder. Ela coloca toda a sua igreja, e eu não quero defender essa igreja, não é a minha igreja, mas eu não quero nem defender nem criticar. Por causa de um desentendimento com uma pessoa, ela coloca a igreja em xeque. Quando nós sabemos que a igreja não é de um homem, mesmo que existam igrejas que tenham um líder que você não goste, mas aquela igreja é de Deus. E a nossa igreja é de Deus. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Então, irmãos e irmãs, mesmo que haja a necessidade desse ajuste entre membros, entre parte do corpo, a cabeça está direcionando, a cabeça, todo mundo sabe que o cérebro que manda o direcionamento para todos os membros do corpo. Jesus Cristo é o cabeça. E Ele manda direcionamento para nós. E esse direcionamento que o Senhor está mandando para mim, para você nesta noite, é que nós devemos nos ajustar. É que nós devemos buscar esse entendimento. E se esse entendimento que eu tinha, se eu criei alguns paradigmas no meu entendimento, que eu não quero ceder, que eu possa buscar no Senhor a instrução desta palavra para me apresentar dele, para renovar o meu entendimento, para sacrificar os meus pensamentos, as minhas vontades, para que o Senhor possa agir na minha vida e possa fazer segundo o teu querer. Meus irmãos, minhas irmãs, este século, este mundo está numa situação precária. E não é apenas por causa da pandemia. Já estava numa situação precária. Já estava numa situação de pecado. Já estava numa situação de desobediência. Já estava numa situação de ódio. E a palavra do Senhor vem para nós dizendo que nós não podemos nos contentar, nos acomodar diante dessa situação precária que se encontra não apenas no nosso país, mas a humanidade em geral. Não tomemos a forma, não vamos trazer para dentro da nossa casa as revoltas que nós temos visto nos noticiários de jornal, os ódios, as maneiras de se tratar, as maneiras de brincar,
desculpe falar, as baixarias musicais que se apresentam. Nós não podemos tomar essa forma, não podemos nos acostumar com isso e achar que tudo é normal, que tudo é modernidade. A palavra do Senhor fala: não vos conformeis com esse século. E pede para nós uma renovação do entendimento. E ele fala que essa renovação tem um objetivo. É para que nós possamos compreender qual que é a boa e qual que é a perfeita vontade de Deus. De repente, meu irmão, minha irmã, tem algo tão gostoso, tão bom ali na frente e nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos ofuscados, estamos enclausurados nessa redoma desse século, da situação, tomando a forma deste mundo, e deixamos de saborear a perfeita, a boa vontade de Deus. Deus tem algo de muito bom para nós, Deus tem algo perfeito para nós, mas nós temos, irmãos e irmãs, que querer. Temos que querer algo diferente. A história fala de alguns homens. Eu não vou fazer uma caminhada do Antigo Testamento, mas eu lembro muito da vida de José. José era um sonhador e seus irmãos eram trabalhadores, esforçados, e tinham aquela rotina de vida. E José sempre sonhava com algo mais. O Senhor enxergou em Moisés e em José uma vontade de não se conformar com aquela mesmice. E ele se tornou um grande homem. E ele ajudou a sua família, ele ajudou o seu país, porque ele não se conformou com a mesmice de sempre. Você não pode se conformar. Você tem que buscar a renovação do entendimento do Senhor para a sua vida. Vou finalizar, irmãos e irmãs. A palavra do Senhor fala que para tudo isso é preciso amor. O texto que eu li na parte final fala que as virtudes, que tem umas virtudes recomendadas. Se os irmãos forem ler novamente o que eu li, toda essa virtude está baseada em uma coisa: o amor. Quando a gente vai lá em Coríntios, que ele fala de todas as virtudes, todas as qualidades, ele fala de todas essas, porém a maior é o amor. Quando você ama, você consegue ouvir algumas coisas de pessoas que você não gostaria de ouvir, e você olha para o outro lado daquela pessoa que está te criticando, que está te contradizendo, e você enxerga nela um potencial, que é uma pessoa que pode ser abençoada por Deus. Já pensou nisso? Uma pessoa que fala com tanta ênfase contra você, você pode olhar para ela e falar: já pensou quando ela for abençoada por Deus, quando Deus tocar no seu coração, quanta ênfase ela terá para falar das coisas de Deus? Nós já vivemos essa experiência de pessoas que não eram convertidas e eram contra os evangélicos, que defendiam a sua religião com unhas e dentes, e de repente uma pessoa dessa se converte. Aí você vê toda aquela ênfase que ela tinha contra, agora ela usa em prol do evangelho e se torna um grande homem, uma grande mulher de Deus. As pessoas que não concordam com você, as pessoas que não concordam, enfatizam contra o seu pensamento ao ponto de te irritar, você tem que enxergar nela uma pessoa em potencial. E se ela precisa de uma transformação, não é você que vai fazer. Por isso a palavra fala aqui no versículo 14:
abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos adequar a Bíblia ou algum versículo ao nosso modo de pensar e nós não pensamos o contrário. Às vezes nós usamos o texto da Bíblia como pretexto e para defender um argumento que nós já temos. Só que a Bíblia é o contrário, irmãos e irmãs. Como Lutero abriu seus olhos quando olhou a palavra de Deus, nós temos que, antes de abrir a palavra de Deus, orar para o Senhor que nos dê sabedoria e nos dê entendimento, para que ela nos abra os olhos e nós não possamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Não pague ninguém mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Se possível, se depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não façam justiças com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça ao contrário, se o teu amigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Irmãos e irmãs, é uma receita, e eu fico procurando, e eu não estou falando lá no mundo, eu fico procurando na igreja. Quantas pessoas têm usado dessa receita na caminhada como cristãos? Pois nós vemos aí, tivemos uma experiência nas últimas eleições, e aqueles que se dizem, e quem sou eu para criticar ou dizer, se apresentam como cristãos, defendendo o seu candidato, expressavam um ódio, uma maneira, irmãos e irmãs, terrível contra aqueles que eram contrários a eles. E a palavra aqui nos chama para vivermos o amor. Não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós vamos viver mais um momento de eleição. Você tem a oportunidade de ter a sua escolha, o seu direito de escolher o seu candidato. Mas acima de todos os candidatos está o nosso Deus. Que você possa buscar no Senhor essa sabedoria, essa renovação do entendimento. E que o bem não vem de homens, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Que o bem possa vencer o mal. Que as situações desse século de calamidade que nós vemos hoje, que às vezes nós nos acostumamos, elas possam ser vencidas pelo bem, pela ação, pela mão do Senhor, e que eu e que você seja um instrumento de Deus nessa renovação, no anúncio do bem, e levar o amor a todos e todas que precisam, independente de ser as pessoas que nós gostamos ou não gostamos, mas a palavra do Senhor diz que a toda criatura. Esse texto ele trabalha também o início de Paulo fazendo uma junção, a união do judeu e do gentil. Eram povos diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. A circuncisão era algo que era discutido entre eles, porque os judeus eram pela circuncisão e os gentios não tinham a circuncisão, e Paulo trabalhou muito isso no livro de Romanos, falando que o amor, que a graça de Deus prevalece sobre tudo isso. Então, irmãos e irmãs, debates, pensamentos, teorias particulares não podem superar o amor de Deus que foi derramado na cruz através do nosso Filho
do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar amor, para dar a paz, para dar justiça a todas as pessoas. Nós não podemos deixar de anunciar, de pregar esse Evangelho, de viver esse Evangelho. Lutero fez a sua ação, mas já morreu, já não pode fazer mais nada por nós. Mas se precisarmos renovar as nossas forças, reformar as nossas vidas, reformar a nação, reformar a igreja, nós temos que se colocar diante do Senhor para sermos instrumento de Deus na transformação da igreja de Cristo. Mas para isso, eu volto ao primeiro versículo. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei santo e agradável quando você vive segundo o querer de Cristo, segundo Jesus Cristo. Não é um peso ser crente, não é um peso ser cristão, mas é agradável. E é mais do que isso, o Senhor se agrada de nós. Isso, quando você louva a Deus, quando você fala de Deus, quando Deus enxerga, olha em nós, olha para o mundo e vê pessoas o adorando, invocando o seu nome, falando das suas grandezas, Deus se agrada de nós. Será que Deus tem se agradado de nós? Será que Deus tem se agradado de você? Se apresente a Deus nesta noite e falar para o Senhor que você quer se oferecer um sacrifício vivo. Aquilo que você tem, aquilo que você é. Pode ter deficiência, pode estar em depressão, não sei como você está, mas você está vivo. Volte a respirar, enche o peito e respire, você vai perceber que você está vivo, você está viva. E você vai se esforçar, porque o texto fala que é um sacrifício. Às vezes nós conseguimos superar as nossas deficiências, os nossos medos, os nossos rancores. É um sacrifício, mas o Senhor fala que faça o sacrifício vivo, santo, que será agradável a Deus. Faça o seu culto racional, faça o seu culto pessoal com o Senhor, e o Senhor vai tirar você da forma do mundo. Você não vai estar no formato do mundo, mas você vai ser renovado pelo entendimento, pela renovação e entendimento da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Primeiro ela veio a mim. Não me deixe, Senhor, tomar a forma do mundo. Não me deixe, Senhor, eu me acostumar com as coisas que não são do Teu propósito, que são coisas que o dono deste mundo, e a palavra fala que o mundo jaz no maligno, que nós não podemos, Senhor, nos acostumar com as coisas malignas, mas que nós possamos ter a renovação do nosso entendimento a partir da busca, da entrega, Senhor, diante de Ti, um sacrifício santo e agradável. Ó Senhor, nos ajuda. Eu quero apresentar todos os irmãos e irmãs nos seus lares nesta noite, Senhor, que a Tua bondade esteja sobre eles. Ó Senhor, começa a fazer essa transformação, começa a agir poderosamente nessas vidas. Tu sabes, Senhor, das necessidades, das dificuldades, dos medos, dos anseios, que Tu possa estar suprindo e possa estar dirigindo cada um, cada uma, segundo o Teu querer. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs.
o Senhor possa continuar presente na tua vida. Você possa ser transformado pelo Senhor. Amém. No ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tudo deixarei, tudo entregarei. Se a ti, Jesus, bondoso, sempre seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Se a ti, Jesus, bondoso, sempre seguirei. Graças a paz, irmãos e irmãs. Estamos agora adentrando para este momento especial, o momento da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa prostrar o seu coração neste momento, assim como a palavra nos veio nesta noite, de nós realmente nos entregarmos de corpo, de alma e espírito, realmente nos entregarmos por completo. Que você possa se entregar neste momento, para que possamos juntos fazer parte deste corpo e celebrar realmente este momento. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante de Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agraciou. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons do pão e do vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Teu amado Filho, nós sejamos participantes do Seu corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão com o sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos consagrar agora estes elementos, que você coloque as suas mãos sobre os pães, sobre o suco de uva. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, em que na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Amém, irmãos e irmãs. Que vocês possam nesse momento estar comendo do pão e bebendo do cálice, enquanto nós vamos refletir um pouco e ter um momento de silêncio. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Nós às vezes não temos palavras, Pai, para realmente agradecer o quão amoroso o Senhor é, o quão bondoso o Senhor é, o quão incondicional é o seu amor por nós. Isso não há medida, Deus. Por isso nós te agradecemos realmente profundo dos nossos corações, porque nos sentimos neste momento parte do teu corpo celestial, parte da noiva de Cristo, que quando Ele vier novamente fisicamente entre nós, nós queremos estar preparados para receber Jesus, receber o noivo. Por isso nós realmente queremos agora neste momento nos sentir parte disso. Obrigado por cada lar, por cada família representada neste momento, que está em comunhão, sentindo a sua presença. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, pela oportunidade que tivemos de nos dirigir a Ti com preces, com louvores, e também te agradecemos pela Tua palavra que veio até nós. Senhor, que a Tua palavra possa nos remeter ao campo, ao trabalho, à ação missionária para anunciar, para implantar o Teu reino aqui na terra. Usa a minha vida, usa a vida dos Teus filhos, suas filhas. Pai, não deixa que ninguém esmoreça, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a situação de isolamento, Senhor, às vezes também nos faz acomodar nos nossos lares. Mas, Senhor, que Tu não tire de nós esse ardor missionário, esse ardor de levar o Teu Evangelho a outras pessoas. Quero Te pedir uma bênção, Senhor, pelas igrejas que começam a se abrir, ó Pai. Que Tu possa estar sendo o guardião dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs. Que a Tua mão, Senhor, possa estar presente nessas igrejas, Senhor. E aquelas que ainda não serão abertas, da mesma forma que Tu possa estar preparando o momento, Senhor, direcionando para que isso possa acontecer. Pai, dá sabedoria à Tua igreja, não deixe, Senhor, que esse diálogo de abertura ou não seja um empecilho, algo que atrapalhe, que crie intrigas no meio do Teu povo, Senhor. Mas como nós ouvimos da Tua palavra hoje, Pai, que os pensamentos podem ser diferentes, mas o alvo não pode perder, Senhor, que é de anunciar o Teu reino e de viver em amor, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, sobre as igrejas. Quero Te agradecer pela igreja de Cotia, pela igreja de Biúna, pela igreja de Vargem Grande. Senhor, Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades, das nossas limitações. Mas, Senhor, são igrejas instituídas para o anúncio do Teu reino, Senhor. Nos abençoe a cada dia, Pai. Nós oramos e nós Te agradecemos e declaramos que o amor de Deus, que excede sobre toda a compreensão humana, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão restauradora, santificadora, renovadora, reformadora do Espírito Santo esteja conosco, irmãos e irmãs, cada um nos seus lares, nos hospitais, esteja com todo o povo de Deus e conosco permaneça hoje e para sempre. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe todos. Não vou falar para ir em paz, mas fiquem em paz na sua casa. Deus abençoe.